Bom dia, irmãos. Nós vamos continuar a exposição da Palavra de Deus no Salmo de número 51. Eu farei a leitura de todo o Salmo 51 e prosseguiremos a exposição de onde nós suspendemos a pregação no domingo passado. O Salmo 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Nós estamos falando a respeito de arrependimento. E começamos a exposição desse assunto pelo livro de Jó, no capítulo 42, e esta é a segunda porção das Escrituras sobre a qual nós baseamos o desenvolvimento, a exposição do assunto de arrependimento. No domingo passado, nós vimos que o arrependimento, ele é constituído de algumas coisas que caracterizam o verdadeiro arrependimento. Assim, nós falamos a respeito da contrição, que é o reconhecimento do pecado e a confissão. Nós falamos a respeito do desejo de estar limpo, que ocorre quando a pessoa percebe o seu pecado
a sujeira em que ela se encontra diante de Deus e anseia por ser purificada. Também no verdadeiro arrependimento surge o reconhecimento da santidade de Deus, como aconteceu com Isaías na sua impureza. Falamos então do desejo de reconciliação, porque quando o Espírito Santo move alguém para o arrependimento, o impulso desse arrependimento é para buscar a reconciliação com Deus. Essa reconciliação, portanto, ela vem da ação do Espírito Santo, que revela ao coração a obra da redenção, e a pessoa é atraída pela misericórdia de Deus, pelo amor e pela graça de Deus, e o busca na confiança do socorro de Deus. Agora, com base nos versículos 13 e 15 deste salmo, nós vamos falar de um outro elemento que está presente em todo verdadeiro arrependimento. É o desejo de restauração para o serviço de Deus. Notem aqui no versículo 13, que Davi diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. E no versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Cada pessoa que é salva entende pela instrução do Espírito Santo que ela é um mensageiro de Deus, um embaixador, alguém que deve viver a vida de Deus sobre a terra como representante de Deus. A Bíblia diz que nós somos santuários do Espírito Santo. O Pai vive em nós, Jesus Cristo vive em nós, o Espírito Santo vive em nós. Isto é o cumprimento daquilo que Jesus prometeu, e viremos para Ele e faremos nele morada. Ele usou o plural, ele estava se referindo à Trindade. Pelo fato disso acontecer, ser real nas nossas vidas, a nossa consciência, ela é enriquecida pelo reconhecimento de que nós somos prestadores de serviço a Deus. O culto que nós prestamos a Deus não é apenas este aqui. Este culto dentro do templo é uma assembleia solene, na qual nós temos um encontro com Deus como povo de Deus. Mas quando nós deixamos este santuário, o nosso culto continua. Porque todo o nosso viver de cada dia, o tempo todo, é um serviço a Deus. Nós devemos prestar obediência a Deus não somente aqui dentro, mas em todo o nosso viver fora destas paredes. O nosso culto ou serviço a Deus, ele é manifestado através da nossa maneira de viver. É por isso que a Bíblia insiste
para que o nosso viver seja do inteiro agrado de Deus, realizando a vontade dEle. Porque Deus quer manifestar a glória dEle, o poder dEle, a verdade dEle, a salvação dEle, através de nós. Através do nosso viver, do nosso relacionamento com as pessoas. A Bíblia diz que Jesus Cristo atua através de nós para alcançar as outras pessoas pelo Evangelho. E quando nós estamos em pecado, nós interrompemos essa atividade, esse serviço a Deus. Quando Adão pecou, ele correu e se escondeu. Antes do pecado, ele vivia numa comunhão plena com Deus, como amigos, andando pelo Éden, conversando. Mas quando ele pecou, ele reconheceu a sua nudez e foi se esconder com vergonha. Mas essa vergonha era resultado do pecado. Não era uma vergonha pela nudez, era uma vergonha de Deus. Ele não tinha mais condições de andar com Deus. Não porque estivesse nu, mas porque ele não queria se mostrar a Deus com o seu pecado. O seu serviço a Deus tinha parado. Quando nós estamos em pecado, cessa o nosso serviço, cessa o nosso culto. E mesmo que nós venhamos ao templo, Deus não vai aceitar o nosso culto, enquanto não houver arrependimento de pecados. Eu lembrei aos irmãos no domingo passado, que a Bíblia diz que Deus não aceita o culto prestado a Ele associado com iniquidade. Deus disse: não aceito iniquidade associada ao ajuntamento solene. E eu lembrei também aquela palavra das Escrituras que dizem que se você vem fazer a sua oferta, ou seja, prestar o seu culto, e se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, que você fez alguma coisa que magoou, amargurou, ressentiu alguém, você precisa deixar perante o altar a tua oferta, reconciliar-se com o ofendido, e então voltar e fazer a oferta. Hoje nós temos Santa Ceia. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos fazendo a Deus uma oferta muito especial. A oferta da nossa fé no sacrifício de Cristo por nós. Você está inimizado com alguém? Se você está inimizado com alguém, o seu serviço a Deus está interrompido. A sua comunhão com Deus está interrompida. Você não pode fazer a sua oferta
com o coração dividido entre o ódio e o amor, porque inimizade é ódio. Se nós sabemos que alguém está ressentido conosco, amargurado, e nós não buscamos a reconciliação, nós estamos odiando essa pessoa. Isso impede o nosso serviço a Deus, isso impede o nosso culto. Nós não estamos vivendo totalmente para Deus enquanto nós não resolvermos as nossas pendências no nosso relacionamento com as pessoas. Você pode dizer assim, mas a culpa não é minha, é do outro. Mas a Bíblia ensina que a busca pela reconciliação tem que partir do mais forte. Entre você e uma pessoa não crente, o mais forte é você, porque você tem a fé, tem o conhecimento de Deus, tem o conhecimento das Escrituras. Dentro da casa, o mais forte é o marido, é o pai. Mas entre o crente e o descrente, o mais forte é o crente. Mesmo que ele não seja culpado, ele tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, eu sei que você não está bem comigo. E a minha fé, o meu Deus, me diz que eu preciso fazer as pazes com você, preciso me reconciliar com você. Você hoje veio aqui fazer uma oferta. Talvez seja o caso de você deixar perante o altar a sua oferta e ir buscar a reconciliação. Se isso não é possível, você precisa falar com Deus humildemente, aqui mesmo, confessando o seu pecado e se dispondo diante de Deus a buscar essa reconciliação de uma forma ou de outra. Se não for possível pessoalmente, por telefone, por mensagem, por alguma maneira. Essa pendência ela não pode continuar, porque enquanto o seu coração estiver fechado para alguém, ele estará fechado para Deus. Hoje é dia de Santa Ceia. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Já se examinou? Está tudo bem? Se não tiver, então é necessário buscar a Deus para resolver essa pendência. Só assim o serviço a Deus será restaurado. E esse serviço a Deus de que nós estamos falando não é uma coisa ou outra que você faz como crente. É a vida na sua totalidade. O pecado interrompe a relação, a comunhão com Deus. Davi entendeu isso. No versículo 12 ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário.
E em seguida, então e só então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi não era evangelista no sentido tradicional da palavra. Ele não tinha um horário em que ele deixava o palácio e saía para evangelizar alguém. Evangelizar aqui, ele está dizendo, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Isso é evangelizar. Como é que Davi ensinava aos transgressores os caminhos de Deus? Vivendo a vida de Deus. Isso estava interrompido pelos seus pecados. E quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente diante de Deus, o primeiro impulso que ela sente com a restauração é de recomeçar o seu serviço a Deus, recomeçar a viver a vida de Deus, para que outras pessoas conheçam a Deus e se arrependam, e se convertam e sejam salvas. Um outro elemento do verdadeiro arrependimento é o conhecimento de Deus, é uma compreensão melhor do ser de Deus. Olha só os versículos 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Naquele tempo, o Espírito Santo ele era dado temporariamente, particularmente a reis e profetas. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando permanentemente em nós em todo o tempo. E para que nós possamos ter uma relação plena de comunhão com Deus, precisamos que o Espírito Santo esteja atuando livremente em nós. A Bíblia diz que nós somos capazes de entristecer o Espírito Santo de Deus com as nossas desobediências. O Espírito Santo, quando ele é entristecido, ele soberanamente se retrai e nós ficamos entregues a nós mesmos, ao domínio de paixões, cobiça e concupiscência e etc. E aí nós perdemos a noção de quem realmente Deus é. E o diabo, ele coloca em nós um desejo de nos afastarmos cada vez mais da presença de Deus. Isso aconteceu com Davi e por isso ele pede a Deus aquilo que era impossível para ele. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele foi dominado
por paixões tão violentas que elas o levaram a cometer graves pecados contra Deus. Todos nós estamos sujeitos a isso. E nós, de nós mesmos, não temos capacidade de resistir a essas tentações. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso redor constantemente, nos empurrando para nos fazer cair. Essa expressão que eu estou usando, empurrando para fazer cair, está lá no Salmo 118. Empurraram-me violentamente para me fazer cair. O diabo faz isso o tempo todo conosco. E às vezes as tentações são tão fascinantes, tão atraentes, que nós não resistimos. Por nós mesmos, nós não temos a capacidade de conservar diante de Deus um coração puro. Porque esse coração puro é do ponto de vista dos olhos de santidade de Deus. Do ponto de vista da justiça de Deus, quem é que pode ter um coração puro assim? Mas se Deus quiser criar em nós um coração puro, Ele vai nos conceder a graça de nós constantemente, o tempo todo, estarmos diante dele com o nosso coração puro. É só estarmos em perfeita comunhão com Cristo, porque se a vida de Cristo está nos cobrindo, Deus vê em nós corações puros. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Deus concede todos os meios para nós atingirmos o fim. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Deus nos concedeu todas as bênçãos que conduzem à vida e à piedade. Já nos concedeu. Precisamos fazer uso delas. E então estaremos diante de Deus de coração puro. Davi está pedindo isso para que ele possa permanecer diante de Deus, em comunhão com Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pede para Deus renovar nele aquilo que ele já possuía, que ele já teve. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele quer restaurar a sua comunhão com Deus, e só Deus pode fazer isso, purificando o seu coração, para que haja uma perfeita comunhão com Deus. Essa compreensão do ser de Deus é um dos elementos do verdadeiro arrependimento. É o momento em que Deus está respondendo ao coração arrependido. Deus restaura no coração o conhecimento de Deus, para que a pessoa volte a ver o sorriso de Deus
sobre ela. E um outro elemento que caracteriza o verdadeiro arrependimento é a intercessão. Porque enquanto nós estamos em pecado, nós não intercedemos realmente por ninguém. Como é que alguém que está sujo diante de Deus, como Davi, como o sumo sacerdote Josué, como Isaías, podem se preocupar com os outros? Se eles estão com a sua comunhão com Deus interrompida. Aqui no versículo 18, Davi está intercedendo. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Ele está intercedendo por Israel. Isso já no final da sua oração. Depois que praticamente todos os elementos do arrependimento já foram experimentados, experienciados. Depois que a gente acerta a vida com Deus, a gente quer que os outros também sejam abençoados. A gente sai de um sufoco terrível quando a gente acerta a vida com Deus. Davi, ele se referiu poeticamente a esse sufoco, dizendo: a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A minha vida se tornou em sequidão de estio. Vida inútil, vida imprestável. Geralmente nós não pensamos nas consequências dos nossos pecados quando nós somos tentados a desobedecer a Deus. Mas depois do que Davi passou, eu creio que ele nunca mais transgrediu, que ele nunca mais caiu, porque ele experimentou o que é comer o pão que o diabo amassou. Esse pão que o diabo amassou, isso não é mera figura de retórica, não. Quando Jesus estava sendo tentado, o diabo ofereceu pão para ele. Lembram? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se Jesus tivesse feito isso, ele ia comer pão. Ele estava há 40 dias jejuando. Se ele tivesse transformado as pedras em pão, ele iria comer pão. Ele tinha poder para isso. Mas ele iria comer o pão que o diabo amassou. Então, quando você ouvir essa frase, é um dito popular, lembre-se disso. O diabo nos oferece pães, nos oferece coisas que ele preparou, que ele amassou.
Jesus recusou comer o pão que o diabo amassou, e a Bíblia diz que depois das tentações, Jesus foi servido por anjos. Esse servido aí é alimentado. Jesus recusou o pão que o diabo amassou, e no final das tentações ele foi alimentado por anjos. Então precisamos pensar muito antes de aceitar as tentações de Satanás, porque as consequências são destruidoras, mas a obediência a Deus, ela traz recompensas maravilhosas. E aí, então nós podemos interceder pelos outros, quando nós estamos restaurados. Porque vai ser natural nós desejarmos que os outros também experimentem aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos concede. E finalmente, o último elemento que nós temos aqui do verdadeiro arrependimento se refere ao verdadeiro culto que nós prestamos a Deus. Porque uma vez que estamos reconciliados com Deus, nós temos não apenas a sensação, mas nós temos a convicção de que o poder de Deus agora está atuando em nós. É como alguém que estava doente e sarou e está sentindo nele o correr do vigor, da vitalidade, da força, da energia novamente. Então agora nós estamos prontos a adorar a Deus. E eu quero lembrar aqui alguém que eu já mencionei agora há pouco, o sumo sacerdote Josué. Josué era um sumo sacerdote que foi levado cativo para a Babilônia. Quando os cativos voltaram, Josué teria que novamente prestar o seu serviço a Deus. Só que Josué arranjou uma contaminação lá na Babilônia. Não sabemos o que, mas ele se tornou imundo, ele se tornou impuro para o serviço. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Então o profeta Malaquias, ele nos apresenta uma visão que ele teve, que Deus lhe mostrou, do sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué estava em pé, diante de Deus,